Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz de Cristo, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. Amém. Seja com cada um de vocês. Me chamo Renan. Eu venho lá do grupo de oração Rainha da Paz. Quando o irmão ali falava um pouco daqueles que estavam afastados, foi assim na condução inicial do irmão do núcleo, de lembrar que aqueles que estavam vindo, estar presente. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que imensa alegria poder estar aqui e encontrar uma pessoa que para mim é muito especial. Claro que cada um de vocês é de uma maneira assim, muito especial estarmos juntos como irmão. Mas quando eu cheguei aqui, encontrei um tal de Dino. Conhece aí essa pessoa aí? É um rapaz cabeludo. Esse rapaz, para mim, vê aquele precursor, aquele dinossauro, mais ou menos aí é esse rapaz. Brincadeira à parte. Mas eu quero louvar essa noite, no início dessa pregação, pela vida desse homem. Ousado aqui no Espírito, movido pela ação de ser sentinela da manhã, que fumega o coração, que Deus tem habitado no coração dele. Quando o irmão conduzia, lembrava meu catequista de Cristo. E hoje, depois de tantos anos, olha como Deus faz, como Deus é capaz de realizar na minha vida, na tua vida, algo que talvez você não tenha a compreensão e nem a plenitude de entender no momento, mas Deus, Ele faz aquilo em nossa vida e só depois, no passar do tempo, nós vamos beber e saborear ainda mais. E hoje, clamando o Espírito Santo juntos, estamos aqui como sentinelas da manhã, como carismáticos, clamando o Espírito Santo. Depois, não vou dizer quantos anos tem, né, meu irmão? Mas aqui na graça do Espírito, vem dizendo ao Senhor juntos. E eu queria te perguntar, dizer a você, o que tem te faltado viver a confiança no Senhor? O que tem na tua vida, na tua história, colocado o temor a viver a experiência com o Senhor? O que tem te provocado, no bom sentido da palavra, a viver todas as quintas-feiras, todos os dias, como a irmã conduzia, a experiência do derramamento do Espírito Santo? Será que é o amor que você tem por Deus? Será que é o desejo de não olhar mais para aquilo que era velho e continuar vivendo aquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida? Hoje o tema, ele vai dizer assim: precisamos juntar tesouros para o céu. Olha só, precisamos juntar tesouros para o céu. Esse tesouro é lá na tua casa, o tema vai dizer. Esse tesouro a qual nós temos que juntar, o tema ele vai nos propor, direcionar, que é para o céu. E se nós somos chamados a juntar tesouros, recolher tesouros para o céu, esse é o lugar onde eu preciso desejar estar. Não há outro lugar a qual eu quero estar se não seja o céu. É lá, para lá, que meu e o seu coração precisa estar inclinado. Por isso eu e você precisamos ser jovens, ousados e cheios do fogo do Espírito Santo. Anos depois, para nos entender por causa da dinâmica no início, eu e o Dino nos encontramos aqui no Sentinela da Manhã, que é o lugar aonde o Senhor
vai ser o céu para mim e para você hoje. Não é verdade? Amém. Olha como Deus faz. O projeto e o plano de Deus, anos e anos atrás, e hoje aqui nesse céu, onde clamamos o Espírito, estamos aqui vivendo a plenitude do tesouro. Grupo de oração é um tesouro de Deus. Estamos nesse tesouro imenso para viver a graça de Deus. E aí te convidar a pegar a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, que vai dizer assim a nós: não juntei para vós tesouros na terra, aonde a ferrugem e as traças corroem, aonde os ladrões furtam e roubam. Juntai vossos tesouros no céu, aonde não os consomem nem as traças, nem as ferrugem. Os ladrões não furtam nem roubam, porque aonde está o tesouro, lá está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Se teus olhos estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que São Mateus traz para nós nessa noite de graça? Nessa noite onde a promessa é para nós diante do Senhor vivemos uma noite de cura, de prodígios e graça, e aonde nós somos chamados a recolher, a juntar, a colocar e levar para o céu tesouros. E qual é o tesouro de São Mateus? O primeiro livro, o primeiro evangelho de todos eles, porque é aquele que tem mais riquezas, tem mais detalhes. E São Mateus vai pontuar 4 recomendações, e dentre elas 2 que são maravilhosas e 2 que nos atentam muito, a qual o nosso coração, a nossa atitude precisa vigiar, precisa estar atento, sendo ela primeiro a luz e odiar as trevas, porque aquele que está na luz está na presença do Senhor. É Ele que ilumina, Ele é a luz que ilumina tudo aquilo que nós precisamos e temos vivido. É Ele que clareia todas as coisas. Se os meus olhos estão na luz, todo o meu corpo é completo, tudo aquilo que eu vivo, mas os meus olhos não vivem, estará condenado às trevas. E aí São Mateus vai nos atentar que devemos andar na luz, para no céu, lá no céu, na presença do Senhor, juntar os tesouros necessários. Vai adverter também e nos atentar que nós precisamos amar a Deus e ter sabedoria com o dinheiro, com a riqueza. Amar a Deus sobre todas as coisas e do dinheiro usá-lo com sabedoria e prudência. Porque se eu amar muito mais a riqueza, o dinheiro, eu não vou conseguir amar a Deus de uma forma de amar a Deus sobre todas as coisas, da mesma forma que Ele nos ama, que Ele tem um amor por cada um de nós, que Ele tem buscado regar a nossa vida ao ponto de nos dar frutos, e
E a partir desses frutos da graça do Espírito, nós conseguimos entender que aquilo que nós precisamos viver é buscar as coisas certas. Temos um foco essa noite. Se muitas das vezes o nosso olhar está turvo, se o nosso olhar está em meio a neblinas, nós precisamos voltar o nosso coração. A igreja vai ensinar que a centralidade da nossa vida é o nosso coração. E o meu e o seu coração é o lugar onde Deus deseja estar e aonde nós precisamos estar, aonde nós precisamos colocar Deus, aonde eu tenho juntado tesouros aqui na terra, para que eu possa reinar, herdar o céu e lá desfrutar com aquele que pode. Por isso São Mateus vai dizer: jovens, sentinelas, Renan, diga o seu nome. Jesus. Odiai as trevas e buscai a luz. Aí estaremos eu e você, juntando tesouros, guardando aquilo que Deus ama. Um dia eu subi o convento para conversar com o sacerdote, e eu estava com o coração intrigado. Encontrei um senhorzinho, um frei senhorzinho, lá em cima no convento, e fui me confessar com ele. E eu aí rasguei o verbo. Falei, eu vou falar que ele vai fazer eu voltar lá embaixo, subir de joelho de volta. Vou abrir meu coração, vou rasgar meu coração, porque eu não quero mais viver com esse peso. E ele me deixou falar, ele me deixou dizer tudo que eu estava guardando, como se eu estivesse vomitando aquilo que estava dentro de mim. E no final ele olhou nos meus olhos e disse: Renan, faça o que agrada a Deus. O que não agrada a Deus, não faça. E eu pensando que aquele homem seria como um coletor de impostos, queria pegar os meus pecados e me dar um corretivo. E ele disse para mim assim, somente: Renan, faça o que agrada a Deus. Aquilo que não agrada a Deus, não faça. É o que São Mateus está indicando a nós hoje, que aquilo que nós devemos guardar, aquilo que nós devemos juntar, é aquilo que está sob a luz. E o meu olhar, as minhas atitudes, as minhas posturas estão sendo de um homem e de uma mulher de luz, porque vai dizer a palavra de Deus: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Como sentinelas, como jovens, como pai, como mãe, como filhos que somos, como servos que somos chamados a viver no Espírito. Será que eu tenho andado conforme tenho clamado o Espírito Santo? Porque aquele que clama o Espírito, esse deseja viver sobre a luz. Você deseja viver sobre a luz? Eu quero dizer para você que aquele que te ilumina é aquele que é poderoso, aquele que é a luz, o caminho, a verdade, a vida. É aquele que vai vir para te iluminar, e os nossos olhos precisam estar nele. Se o meu olhar e o teu olhar não estiver no Senhor, atentos, vigiai, voltai a viver no Espírito, como a palavra em Gálatas vai dizer. São Paulo, Gálatas, viver no Espírito. Se você não tem conseguido olhar para a luz, se você não tem conseguido enxergar a luz, viver em santidade, ter uma vida de oração, volta primeiro teu olhar para o Senhor e peça a Ele: Senhor, sei que estou fraco, sei que não tenho conseguido viver na plenitude. Por isso que São Mateus vai dizer para nós: não juntei para vós tesouro na terra. Qual é o lugar que nós precisamos juntar tesouros? É o céu.
Diga para quem está do teu lado aí, até o céu, meu irmão. Até o céu, aonde você tem juntado o seu tesouro, meu irmão, minha irmã. De que forma? Eu lembro da minha juventude, mesmo com cara de 22 anos, brincadeira à parte, mas quando eu era jovem, eu juntava bolinha de gude. Eu ganhava, ia juntando pote, ao ponto de cavar um buraco no quintal da minha casa, enterrar as bolinhas, porque eu gostava muito. Eu juntava papel de cigarro, colecionava. Esses eram o tesouro que eu não deixava ninguém mexer. Dos meus irmãos que pegasse aquele papel de cigarro que era difícil de achar. Olha que nossa juventude, na nossa fragilidade. Hoje o Senhor vem nos atentar através de São Mateus, que aquilo que nós devemos buscar são as coisas que estão nele. Eu queria te pedir a olhar novamente para o Senhor. Jesus leva a plenitude, meu amor, ao alto da cruz. Por um segundo, fixe o seu olhar na maior expressão de amor por mim e você. É dizendo para você, vale a pena. Vale a pena juntar tesouros. Vale a pena ser jovem santo. Vale a pena ter um namoro santo, ter um casamento santo. Vale a pena ter a ousadia de rezar o texto, de ser homens e mulheres que louvam o Senhor, que buscam Ele com toda a confiança e certeza. Vale a pena olhar para o Senhor e entender que Ele não teve medidas no seu amor, que ali e conseguiremos na presença dEle, que é um amor seguro, juntar tesouro, porque o mais que o mundo diga é impossível. Talvez o Dino diria assim: aquela equipe de Griezmann nunca mais vai encontrar ninguém. Fiz a minha parte, catequizei, sigo a minha vida. Depois de alguns bons anos, estamos aqui, vivendo no Espírito e andando no Espírito. E qual é o seu desejo? Reinar o céu. Viver o céu. Coloca a mão no teu coração. O ministério vai cantar. Eu não sei o que tem dificuldade, talvez seja ter um relacionamento santo. Eu não sei o que tem dificuldade na tua vida a ter uma experiência profunda de dizer: eu vou juntar, eu vou recolher os meus tesouros, mas agora não é de qualquer forma, mas é para o céu. A relação com teu pai, com tua mãe, na tua casa, na tua vida profissional, Deus te chama em todos os lugares a viver mais profundamente essa relação, essa experiência com Ele. Vai se decidir no viver essa noite, a partir de hoje, e dizer para o Senhor: eu não desejo mais juntar tesouro na terra, eu desejo juntar tesouros no céu. Eu quero, Senhor, estar na tua presença. Eu não quero ser jovem, homem, uma mulher enferrujado. Eu não quero ser um homem, uma mulher sem coragem. Eu não quero ser aquele que os ladrões vêm e roubam. Eu quero ter um homem, uma mulher de fé, ousado no Espírito Santo, que deseja viver as suas coisas, Senhor. Aleluia. Viver a tua graça. Vai se comprometendo com o Senhor a ter uma vida no Espírito. Vai dizendo: vem, Espírito Santo, me fortalece, me santifica. Quem vai nos ajudar é o Espírito Santo. É Ele que o Senhor disse: enviarei no seu namoro, na sua vida financeira. É Ele que disse que em toda situação, com tua mãe, com teu pai, em todas as áreas, Ele viria ao nosso socorro. Mas eu e você precisamos desejar, nos comprometer a viver essa
relação, essa experiência profunda do céu. Como nós estamos aqui hoje. Cante com o ministério e mergulhe nessa experiência de amor. Seja cheio. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo Da graça do teu amor. que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar, quer te amar.